Oi, Jennifer, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom Hoje dia, Sora. Tudo bem tudo com a senhora? Bom bem? dia, Sora. Bem também, graças a Deus. Gabi tá aí, o Vitor não, a Gi tá. Bom dia, Sora. Bom dia, Gabi. Ana. Nossa, subiu um perfume aqui no meu apartamento agora. Meu Deus do céu. Meu vizinho deve estar tomando um banho de perfume. Tiro forte. Nicolas. Ih, e olha que eu nem tenho alergia, hein? Stephanie. Jennifer. Nossa, perfume forte. Sávio. Gabriela. Júlia tá aí. Henrique, Ana Beatriz. Aldo. Certinho. Muito bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver os hormônios vegetais. Eu acredito, se vocês não jogaram fora de um ano para o outro, porque se vocês fazem igual a minha pessoa, vocês jogam tudo fora. Eu não guardo nada. De um ano para o outro, eu faço uma limpa. Chega janeiro, faz aquela limpa no guarda-roupa, manda embora toda aquela roupa que a gente não usa, coisa de escola, manda ver, né? Joga tudo fora. Mas quem não for como eu, deve ter aí nos pertences de vocês aquele mapa conceitual que nós fizemos o ano passado sobre hormônios. Lembra que nós juntamos todos os hormônios e aí vocês montaram na lousa um mapa conceitual enorme, né? Sobre todos os hormônios vegetais, né? Então, na apostila de vocês, que começa essa parte na página 94, que é o módulo 22. Então, o módulo 22, ele traz o primeiro hormônio, que é a alcina, as auxinas, né? A e A também, a sigla dela, né? O hormônio que a alcina produz é um aminoácido conhecido como triptofano, né?
Então, essa substância, além dessa substância, existem outras substâncias denominadas auxinas sintéticas, que também vão agir muito semelhante ao AIA, né? Às auxinas, né? E aí, essas outras auxinas sintéticas que existem é para fins da agricultura, né? O homem, ele usa muito hormônio para fazer diversas coisas dentro de um vegetal, e a gente vai ver as coisas principais hoje, tá? Depois, nós temos no módulo 23 o pigmento fitocromo. O pigmento fitocromo, na verdade, ele é uma proteína de cor azul ou um azul esverdeado, né? Esse pigmento é capaz de absorver uma radiação vermelha num determinado comprimento de onda, que nós chamamos de 660 nanômetros. Então, nesse comprimento de onda, o fitocromo é ativado, né? A gente fala que ele vai se transformar, né? Nesse comprimento de onda, ele vai se transformar em uma espécie de enzima, ok? Que vai iniciar uma série de reações metabólicas dentro do vegetal. Então, aí quando esse fitocromo ele é ativado, né? Ele só é ativado nesse comprimento de onda aí, tá? Então, vocês vão ver que em determinadas luzes, em determinados momentos, no escuro, no muito claro, em outros comprimentos de ondas, isso vai ter uma certa alteração aí dentro de um vegetal. E aí ele pode ou não florescer, ele pode... Às vezes você tem Acontece muito, né? Com pessoas que têm orquídea em casa. A orquídea é uma planta extremamente bonita, né? Então, todo mundo quer que ela floresça, né? Ninguém tem um vegetal em casa, num vaso, só para ver a folha dele. Existem algumas plantas que são só de folhas, né? E são bem bonitas, são plantas maiores. Mas ninguém compra uma orquídea para não florescer, né? E às vezes a gente ganha tal, e você coloca ela em um determinado lugar em casa e ela não dá flor mais. Você fala, meu Deus, trouxe Ganhei, tava a coisa mais linda agora. Cadê? Cadê que essa planta dá flor, né? Então, assim, gente, dependendo, a planta, para ela florescer ou não, ela precisa de um período de luz, né? Que a gente chama de fotoperíodo. E ela precisa de uma incidência dessa enzima. Então, assim, ela pode estar maravilhosa, ela pode estar com os nutrientes, ela pode estar no vaso ali, a seiva bruta bonitinho, levando água, processo de transpiração. A planta pode estar, ó, coisa mais linda do mundo, né? Não faltando nada, realizando fotossíntese. Mas, se ela não tiver incidência da luz correta, no comprimento de onda que ela deveria ter naquele período de dia, né? Nós podemos chamar a planta de dia curto, dia longo. E aí, se ela não tiver esse período, né? Esse fotoperíodo aí, determinado tempo, ela não vai dar flor, né? Não vai. E aí, os nossos avós, as pessoas mais antigas, no caso a minha mãe, né? Ela, engraçado, às vezes ela fala assim para mim: minha planta não gostou daqui. Esse lugar aqui não foi bom para ela. Ela não gostou, eu preciso tirar ela daqui, porque olha, ela não gostou daqui, não gostou, olha como ela tá feia, ela não dá flor, né? Aí ela troca de lugar e aí depois a planta começa a melhorar e faz o que ela gostaria, que era florescer. Ela falou: olha lá, Betina, essa planta gostou daqui. Aí eu não vou parar, né, para explicar para uma senhora de 70 anos que a planta precisa receber um certo comprimento de onda, que tem um hormônio, lá. Aí eu concordo com ela, falo: mãe, legal, aí, tá vendo? A senhora acertou o lugar, ela tem que receber uma quantidade de sol adequada para ela florescer. Então, a senhora acertou o local que recebe essa quantidade de luz suficiente, né?
Então, agora ela já aprendeu, ela vai trocando. Então, quando ela floresce, ela troca, põe a outra onde tem uma quantidade de sol melhor, né? E aí tem os períodos do ano também, né? A incidência dos raios solares tem tudo a ver com a estação do ano. Por quê? Pelo movimento de rotação, translação e o eixo inclinado da Terra. Então, a quantidade de luz, a quantidade de sol, né, que nós vamos receber, que o planeta recebe em cada um dos lugares, dos hemisférios, as regiões, elas são diferentes. Por isso que tem planta que é de lugares mais frios, tem planta que é de lugares mais quentes, de clima mais tropical. Então, assim, por que às vezes você traz uma planta de um lugar e ela não dá flor, ou ela não vai, ela não, né? Porque existe esse pigmento que ele é um tipo de uma enzima que só é ativado num comprimento de onda necessário. Então, assim, existe coisas que a gente não pode, né? Não vamos forçar o vegetal, né, a fazer algo que ele não consegue. Então, nesse módulo, que é o 23, ele vai falar desse processo, dessa quantidade aí de luz, né? Tem um evento, depois eu volto na Alcina, tá? Tem um evento, já que eu tô falando do fitocromo, já vou terminar. Tem algo que acontece também nos vegetais, um fenômeno bem interessante, que a gente consegue observar fazendo uma caixa escura, né? Então, quando a gente está na faculdade, a gente faz muito experimento com vegetal. A gente coloca em laboratório, a gente põe luz, comprimentos de ondas diferentes, condições de vida, fecha os poros, né? Fecha a cutícula, fecha os estômatos, passa base, passa vaselina, né? E aí a gente vai fazendo os comportamentos do vegetal, vai anotando, planilhando e tudo mais. E aí tem um evento extremamente interessante que é o estimulamento do caule, quando o caule ele fica muito comprido, né? O caule, muitas vezes, de alguns vegetais, ele acaba ficando muito comprido porque ele precisa alcançar a luz, ele precisa ter um mínimo de luminosidade para ele poder liberar essa enzima, né? E a partir dela fazer os processos que ele necessita, né? E aí nós chamamos isso de fotoperíodo, né? Positivo, negativo. Então tem uns que precisam de sol, outros vão fugir do sol. E aí vocês vão observar as imagens, né? Quando o vegetal está buscando sol ou quando ele não está buscando. Então você tem caule positivo, raiz negativa, né? E aí a gente vai sempre trabalhar nessas observações, como o vegetal se comporta em cada uma das situações, né? E aí, voltando na caixa, se você pegar uma caixa de sapato, no ensino fundamental a gente faz sempre essa experiência. Pega uma caixa de sapato, pinta ela por dentro de tudo preto, né? Sem luz nenhuma, seria, né, o escuro. Faz um buraquinho nela lá em cima, pega a caixa de sapato, em vez dela ficar deitada, você levanta ela, né? Deixa ela na vertical, faz um furinho no canto assim. Coloca um vasinho aqui dentro e fecha a caixa. Esse vasinho você planta qualquer coisa, feijões, milho, o que você quiser. Feijão dá muito certo, geralmente a gente usa o feijão. Aí você coloca a água e fecha a caixa, né? E aí você coloca aquela caixa no sol durante o dia. Aquela luz que vai entrar por aquele buraquinho na caixa é o suficiente para fazer a ativação da germinação da semente. E a hora que a semente germina, na hora que ela começa a sair do potinho, ela começa a perceber que a luz ela está lá em cima. E ela precisa esticar o caule dela para ela receber a luz e aí sim ela fazer o fenômeno da fotossíntese. Antes disso, ela não consegue. Então, no momento que você planta e deixa ele na caixa escura, você vai perceber que vai acontecer um estiolamento do caule. O caule vai ficar comprido e fino, e aí sim, a hora que ele achar a luz, ele solta
as folhas. E aí sim, eles soltando umas folhas, eles começam o processo da fotossíntese, né? A folha começa a ser o órgão da fotossíntese. Antes disso, ele vai usar, né, toda a reserva que ele tem, né? Os cotilédones ali, que são as primeiras folhas do vegetal, ele vai usar como reserva. O caule desse vegetal, ele é verde ainda, porque ele está realizando fotossíntese nesse momento, porque ele ainda não tem as folhas para fazer esse processo, né? E aí a gente consegue ver que alguns vegetais, para o encontro da luz, para a liberação dessa enzima, é necessário esse comprimento de onda. Então, o vegetal ele tem alguns comportamentos. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Esses módulos que vocês vão ver aí, né? Então, o 22, que é a alcina, que eu já vou voltar. O 23, que é o pigmento fitocromo, que é esse comprimento de onda. Então, os exercícios são extremamente importantes. Gostaria que vocês tentassem fazer e que depois vão lá na aula gravada, ver as resoluções desses exercícios, né? E no módulo 24 tem os outros hormônios, que é as giberelinas, o etileno, as citocininas e o ácido abscísico. Então, trabalhar diretamente com as alcinas, né? Então, a alcina é Vocês estão me ouvindo direitinho? Que a minha internet tá aparecendo toda hora que ela tá instável. Sim, Sônia, travou um pouquinho, mas voltou já. Se travar alguma coisa, vocês mandam mensagem para mim aqui, tá? Que aí eu paro de falar, porque aí às vezes eu fico falando. Outro dia eu fiquei falando. Depois de 5 minutos que eu tava falando, um menino falou assim, professora, cortou, a gente não tava te ouvindo, não. Falei, poxa, vi se eu falar sozinho em 5 minutos. Então me avisa antes. Aí eu paro até a conexão estabelecer. Choveu, né? Deu de madrugada, nem sei que horas era, não olhei no relógio. Mas teve um momento aqui no meio, eu moro no Medeiros, deu um estrondo. Olha, eu vou falar para você, onde caiu aquele relâmpago, fez um estrago. Eu não sei onde foi, mas foi perto aqui. E a hora que veio o trovão, eu fiquei imaginando o relâmpago antes. Eu falei, meu Deus, deve ter acabado. Aonde caiu? Se caiu em cima de alguém, então não sobrou nem farelo. Porque a carga elétrica foi grande. Foi muito. Olha, há anos eu não escuto um estrondo tão grande daquele. Até o Pietro acordou. Que isso? Eu falei, é um trovão, medo, mãe. Eu falei, não, mas nós estamos protegidos. Mas assim, fez bastante barulho, mas chuva que é bom, né? Choveu um pouquinho, mas já deu para dar uma mais parecida. Ainda bem, porque não tô aguentando esse calor. Tava muito. Então, ontem à noite estava muito quente, né? O problema, a Gi falou que também lá, o problema desse calor, né, insuportável, é isso, né? Essas descargas, né? Vai acumulando moléculas, e aí, a hora que essas moléculas. Ixi, o negócio fica feio, é perigoso. A gente tem que tomar cuidado, né? Agradecer a Deus que temos um teto, uma casa para nos proteger, porque eu vou falar para você, os desabrigados nesse momento passa apertado, hein? Nós somos corpos formados por moléculas, né? Nós temos elétrons, energia, então nós somos bons condutores de eletricidade. Complicado ficar na rua numa tempestade. A gente tem que se proteger realmente, ficar. A gente não sabe, né? Aquela história de 2 raios não caem no mesmo lugar, não sei se é verdade, não. Eu sou meio esperto com isso daí. Vamos tomar cuidado, né? Mas voltando, então, por conta disso, né? Chuva, a internet dá uma balançada. Mas de vez em quando ela aparece, internet instável, mas aí vocês me falam, tá? Então, assim, todos os hormônios aí que estão no módulo 24, eles vão trabalhar em conjunto com o principal hormônio do vegetal, que é a alcina. Então, assim, a alcina, na verdade, se sabe muito sobre ela, né?
Por que que ela é tão mais importante? Não é que ela é mais importante, é que como ela foi a primeirona a ser descoberta, sabe-se muito sobre ela. Então, assim, os cientistas não sabiam como os vegetais se comportavam. Os cientistas não tinham ideia de como tudo isso era feito, né? De como essas mudanças do vegetal, como ele se comportava, quais eram as ações dele, não é? Então, assim, era tudo muito difícil para o homem entender como ele funcionava, né? Aí teve toda a parte dos tecidos, né? Da descoberta dos tecidos dos meristemas, né? Os meristemas primários, secundários, todo o crescimento do vegetal, todos os tipos de células, as clorofiladas, as não clorofiladas, nananã, seiva bruta, elaborada, tudo bem. Beleza, fez todo o vegetal, sabe-se da formação dele, né? Mas se tratando do homem, por exemplo, nós sabemos que os nossos hormônios, eles comandam diversas situações, né? Os nossos hormônios junto com o nosso sistema nervoso, né, os dois juntos ali, trabalhando juntos, eles são responsáveis por diversas ações que nós temos, né? E nós temos diversos hormônios também, né? Nós temos, no caso das meninas, né, a progesterona, o estrógeno, os meninos testosterona. Depois os outros todo mundo tem. Insulina, glucagon, a tiroxina, a triodotonina, a calcitocina. Aí nós temos as suprarrenais liberando adrenalina, cortisol, o fígado não, desculpa. O pâncreas, que é a insulina e glucagon, já falei. A tireoide, as paratireoides. A hipófise, que libera 200 milhões de hormônio, né? Todos esses hormônios agindo em cada uma dessas glândulas, inclusive o ADH, que é um hormônio que é produzido por ela e ponto. Aí nós temos a pineal, que é produtora da melatonina. Então, nós temos vários hormônios dentro do nosso organismo. Os vegetais não são diferentes, né? E aí ele vai agir em coisas que nos nossos hormônios também agiriam. Então, nós não temos o hormônio do crescimento? O vegetal também tem. Nós não temos hormônios que liberam óvulos para o processo de reprodução? Os vegetais também têm. Os vegetais liberam flores, então também tem hormônios. Os vegetais caem folhas, outro tipo de hormônio. O vegetal tem a formação do fruto, outro hormônio. O amadurecimento dele, outro hormônio, né? E aí a gente estudando esses hormônios, a gente consegue perceber que a maior parte, né, de todos os processos existentes no vegetal tem influência da alcina, né? Então, se sabe muito sobre ela e acredita-se que ela tem aí vários comportamentos dentro do vegetal e digamos que a alcina no vegetal, né, seria a nossa hipófise, que controla e acaba liberando vários tipos de substâncias, né? Esse hormônio acaba liberando e fazendo a estimulação de outros hormônios no vegetal, né? Mas isso não significa que os outros hormônios talvez não façam mais coisas, né? Talvez não tenham mais ligações. É que não se sabe ainda. Sabe-se muito pouco sobre eles, né? Ou é muito ou é pouco, né? Sabe-se pouco sobre eles. Então, o que o cientista foi descobrindo, ele foi colocando e a gente tem aí diversas coisas para vocês estudarem, né? O etileno, que é né, um outro processo diferente também, que a gente considera um hormônio igual ao do fitocromo, mas o fitocromo vocês perceberam que é uma enzima liberada por um comprimento de onda que o vegetal recebe. Ao mesmo tempo, você tem em outro lado uma outra substância que é um gás, que é chamado de gás etileno. Esses nomes, pessoal, tem tudo a ver com como essas substâncias são em forma molecular, né? Então, se você pegar a fórmula molecular, vocês vão perceber as ligações químicas que acontecem nesses hormônios, tá? E o etileno, ele é um gás liberado, né? Quando o vegetal ele está em processo de amadurecimento. Então, se você colocar, por exemplo, um fruto maduro
no meio de uma fruteira, que tem lá vários frutos verdes, o gás etileno, que é o fruto maduro, como estiver liberando, vai amadurecer aqueles outros frutos que estão ali. Então, assim, se você... Às vezes a gente não sabe e faz isso, né? Você vai no supermercado e faz uma comprona de frutas, né? Aí você compra frutos maduros para você comer naquele momento e compra frutos verdes. Ah, eu vou comprar esses verdes aqui, porque até eles amadurecerem, eu já comi esses mais maduros e aí eu não preciso ir no mercado de novo. Se você colocar... A Gabi tá com a internet igual a minha, caindo toda hora. Se vocês colocarem aqueles frutos maduros misturados ali com os frutos verdes, os verdes vão amadurecer rapidinho pelo gás etileno. Então, o etileno é um gás que o vegetal começa a liberar quando ele amadurece, né? E aí, quando ele está pronto, né, amadurecido, ocorre a queda dele, né? Então, ele está no vegetal, a queda daquele fruto se dá o amadurecimento dele. Então, quando a gente não quer que amadurece, tem muita gente que faz isso, cai muita questão sobre isso no vestibular, que aí as pessoas fazem o quê? Colocam jornal, enrola o fruto no jornal. Enrolando o fruto no jornal, eu impeço que aquele gás entre em contato com o fruto verde. E aí ele não amadurece. Aí eu tenho aquele fruto por um bom tempo. Meu avô fazia muito isso, né? Ele fazia sem saber o porquê, mas ele fazia muito isso. Tinha um sítio, tinha muita bananeira, então quando ele colhia banana, aqueles caixão enorme de banana, né? E muitas vezes ele não vendia, era para consumo deles mesmo, né? Depois que os filhos cresceram, até dava para todo mundo, mas antes eles tinham essas frutas em casa porque eram muitos filhos. Meu avô teve 14 filhos, então assim, muita gente para comer, né? Então tinha aquelas pencas de banana grande, ele cortava e ele envolvia no jornal para não amadurecer tudo de uma vez. Senão depois não tinha mais banana, comia tudo aquelas bananas e aí depois não tinha mais banana. Então você... Eu ia perguntar isso, se era verdade. Que aqui em casa a mamãe faz a mesma coisa com as bananas. Que aqui a chácara tem bananeira e vem as pencas. E aí não dá pra comer tudo. Aí ela faz isso, mas eu queria saber se realmente funcionava. Funciona. Você prende o gás ali dentro, né? Você não permite que ele pegue no vegetal ali, no fruto, né? Porque quem lança o gás etileno é o vegetal, é a planta, né? Propriamente dito, não o fruto em si. Então, o gás etileno, ele vem do vegetal para os frutos e faz o amadurecimento dele, ok? Depois que ele amadurece, ele cai do fruto, cai do vegetal, o fruto cai, né? Amadureceu, ele cai. Quando você tira ele antes do lugar, você tira, guarda. Existem estufas para isso em lugares grandes, né? Agricultores que vendem frutos e tudo mais, eles armazenam em câmaras frias para não amadurecer. E aí, conforme ele vai vendendo, aí ele pode colocar numa para amadurecer. Então, assim, funciona assim, eles colocam para o gás não invadir. Então, na fruteira tem que tomar cuidado. Oi, filho. Você acordou? Você dormiu bem hoje, hein? 10h30. Vai lá no banheiro fazer xixi. Vai. Então, gente, é um gás, tá? Mas é um gás que vem da produção do vegetal. E a função principal dele é essa. Eu separei aqui, observando, ontem à noite eu estava aqui em casa e eu fui buscando algumas coisas que eu achei interessante na internet para mostrar para vocês. Então, assim, isso aqui é um mapa conceitual bem simples que uma garota fez, né? Eu achei não foi eu que fiz, foi um aluno que fez. Eu achei na internet, tá? Então, ele coloca aqui as principais características das alcinas. Aí eu falei, né, do etileno, né? E
ele não colocou, olha lá, ele põe como gasoso, amadurecimento dos frutos, inibe o crescimento do caule, acelera o envelhecimento das partes danificadas e induz a dormência. Então, esses são os principais, né? Funções dele. O outro que a gente já falou, né, do pigmento fitocromo, ele nem tem aqui, tá? E aí depois esse ácido abscísico, que ele vai trabalhar bem próximo ao etileno, né? É algo que existe para a queda das folhas, é um hormônio que ocorre, né? Para as folhas ocorrerem aí as quedas, né? Então, no inverno, no outono, que ocorre, né? Esse processo é a ação desse ácido abscísico aqui, né? Ele é um inibidor de crescimento, por quê? Porque ele inativa o vegetal para parar de gastar energia, né? Porque ele vai ficar sem realizar fotossíntese ali naquela estação do ano, então ele faz esse inibidor aqui do crescimento do vegetal, tá? As giberelinas e as citocininas são outros 2 hormônios que tá lá no último, né? Citocinina, desenvolvimento de folhas e frutos. Ele dá um amadurecimento, um controle maior na divisão celular, tanto também como na lateral, tanto na apical como na lateral, nas gemas, né? Laterais e apicais. Mas vocês vão ver que ele vai trabalhar diretamente com as alcinas, ok? As giberelinas, germinação de semente, dormência dela também. Vamos supor que eu não tenho condições de germinar. Então, a semente, ela entra em dormência. A hora que ela tem condições, aí ela germina. Crescimento da raiz, alongamento do caule, floração e desenvolvimento do fruto. As giberelinas também têm ação no processo de floração, né? Além da luz, que a gente já falou, do pigmento fitocromo, nós temos também a ação das giberelinas. E por fim, não menos importante, na verdade, é o hormônio que vocês mais vão trabalhar, vão ouvir e tudo mais, não porque ele é o mais importante, mas é porque sabe-se mais sobre ele, tá? Ele que faz todo o crescimento do vegetal, aquele crescimento de curvatura que a gente, quando o vegetal tem todos os, nós vamos ver depois no 4º bimestre, todos os movimentos que o vegetal faz, né? O tropismo que ele faz, fototropismo, geotropismo, os movimentos que ele faz de curvatura, né? Eles têm ações de alcinas, mas esse crescimento e curvatura a gente vai ver no 4º bimestre, tá? Olha lá, comandado pela luz, que é o fototropismo, a dormência das gemas apicais, né? Os partenocárpicos, que são aqueles vegetais que crescem por cartenoparquia, né? Flores, frutos, sementes, frutos sem sementes também. Então, as alcinas são extremamente importantes para o vegetal. Se vocês olharem lá na aula, no módulo 22, tem tudo, tem vários experimentos. O homem foi lá, cortou a gema apical, depois tirou, viu como que a planta se comportou. Então, os cientistas fazem muitas experiências com os vegetais nesse sentido, tá? Outra coisa que eu achei aqui, que depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Eu vou ter que... Peraí. Eu vou ter que fechar algumas coisas, senão não vai abrir. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Aqui eu achei, na internet também, não foi eu que fiz, tá? Mas tá muito bom também. Eu ia fazer um ontem, mas aí eu comecei a pesquisar. Falei assim, tem alguns prontos, eu vou pegar. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o arquivo para vocês.
ele tá em PDF, então eu não consegui mudar algumas coisas. Então, ele fala sobre a função geral de todos os hormônios, né? Ó, regulação, coordenação, processos vitais do vegetal, crescimento, floração, reprodução. Os principais, né? Que a apostila cita todos eles. Aí ele começa a explicar cada um deles. Alcina. Qual a função principal dela? Promover o crescimento da planta, né? Então, nós sabemos que existem os meristemas e que, pelo crescimento de divisões celulares, o vegetal vai crescendo, vai formando células. E ele tem uma ação aqui das alcinas para que isso aconteça. Onde é produzida as alcinas? Onde a planta produz, né? Por exemplo, a hipófise está na cabeça e libera vários hormônios. A tireoide está aqui. Então, onde está sendo produzidas as alcinas? Então, nos meristemas, como a gente acabei de falar para vocês. Então, os meristemas que são aqueles tecidos, né? Primários ali, tem grande concentração de alcina. Tem na semente, no processo de germinação, tem nas folhas jovens, tem todo o tecido de cicatrização da planta. Como assim tecido de cicatrização? Você já deve ter feito isso quando criança. Pega uma folha, não tira ela do vegetal, vai lá e corta uma folha do vegetal. Ela cicatriza. É alcina. Nos frutos tem alcina e aqui eles colocaram fungos, mas que não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Que nós estamos só tratando do vegetal. Aqui é um experimento que um cientista fez, pegando aqui, né? Você tem aqui o caule, o coleóptilo, né? E a semente aqui, raiz. Cortou. E aí, nesse que ele cortou, ele não cresceu mais. Parou. Por que o crescimento parou? Porque eu cortei, eu tirei o hormônio aqui das alcinas. E aí, quando eu pego e recoloco, ele continua, ele volta a crescer. Reinicia o crescimento. Isso aqui tem na apostila de vocês, tá? Tem esse desenho muito parecido, tá? Aqui os movimentos de curvatura, mas eu não vou falar deles agora, porque nós vamos ver em tropismo no quarto bimestre, então tem todos os tipos de curvatura, principalmente em relação à luz, né? Ele segue o movimento de luz. Aí vocês vão ver que as alcinas, elas fogem da luz. Então, se eu tenho luz aqui, a concentração de alcina, ela desce. O hormônio vai contra, né? Então, eu tenho um fototropismo positivo, né? Em relação ao movimento de curvatura é positivo, vai em relação à luz. Mas a alcina, ela vai contra, ela tenta sempre curvar, né? No sentido longe da luz, né? Então, você tem que a fonte de luz, olha o que acontece. A raiz, né? Ela foge. Sem movimentos de curvatura, depois a gente vai ver isso em fotoperíodo, tá? Então, eu não vou falar disso agora, a gente vai falar isso depois. Estimulação ou inibição do crescimento do vegetal. Então, o AIA, que é a alcina, nem sempre estimula o crescimento, podendo também inibir. Depende da concentração e do órgão onde ela está atuando, certo? As raízes são mais sensíveis a menores taxas de alcinas do que os caules. Então, quando você tem uma raiz com uma baixa produção de alcina, a planta ela funciona melhor. Então, assim, as raízes com uma menor concentração de alcinas, elas já funcionam pelaquilo que o vegetal precisa. Então, é mais sensível. Qualquer taxa de alcina na raiz já faz o crescimento que ela necessita, tá? Por isso, a taxa aqui no gráfico é menor, ó. Concentração de alcina, para funcionar, para estimular a raiz, é bem menor. Olha a quantidade de alcina que eu preciso para a estimulação do caule, certo? Então, a raiz é muito mais sensível ao estímulo. Pouca alcina já estimula a raiz, ok? As concentrações aí.
Fototropismo, olha lá, os tropismos, eu vou falar isso para vocês bimestre que vem, mas depois, se vocês quiserem, eu já mando os slides e vocês já vão se adiantando aí, né? Outras funções, formação do fruto, enraizamento, queda das folhas, também vai trabalhar com abscisão junto, né? Com as outras quedas. A dominância e inibição da gema apical também vai ter como hormônio de hipófise, entende? Então, ela manda a informação principal e o outro hormônio continua fazendo o trabalho, né? Aí tem os exemplos, né? O enraizamento de estacas. Sabe quando você põe uma planta? Orquídea faz muito isso, né? Você coloca ela, as inquilinas, né? Você coloca ela no tronco, ela puxa a raiz no tronco, mas ela não tira seiva daquele outro vegetal. Então, é mais fácil. Ou quando você quer fazer isso aqui para depois plantar num vaso. Então, você coloca ela, coloca a água e deixa a raiz crescer. Depois que a raiz cresceu, aí você planta no vaso, né? A queda das folhas, uma quantidade numa folha inversamente proporcional à sua idade. As folhas velhas caem quando essa concentração atinge o valor baixo, menor do que existente no caule no ponto de inserção do pecíolo. Forma-se uma camada de abscisão com células menores e dispostas em camadas transversais. E aí a planta destaca-se. A folha cai. Que folha é essa? Uma folha velha, tá? Então, a quantidade aqui, ó, olha aqui, a alcina, olha o etileno aqui trabalhando junto, tá vendo? Então, você tem a zona de abscisão, o pecíolo, que é o cabinho, a concentração de alcina, aí você tem a concentração de alcina junto com o etileno, e aí a folha, quando ela tá velha, ela cai. Então, a alcina vai trabalhar junto com o etileno, certo? Dominância ou inibição apical, então, quando a gema apical, essa daqui, né? Quando você estimula ela, ela cresce. E se eu colocar mais alcina, ela acaba, em alguns casos aí, você removendo o centro produtor aí, as gemas laterais acabam se desenvolvendo. Então, você corta a apical e as laterais se desenvolvem. Você corta as laterais, a apical se desenvolve. Vimos isso em tecidos, né? Aí tem um desenho de como, né, todo o desenvolvimento aí do vegetal. Aqui o estiolamento do caule, ó, tá? Quando não tem claro, isso aqui fica mais comprido ainda. Isso daqui tá falando das gemas também. Aqui tá mostrando os brotinhos, né? O desenvolvimento dessas gemas. Interessante. Formação do fruto também vai desenvolver o ovário da flor. E aí, uma vez que eu tenho ele, né? Forma sementes e passa a produzir essa substância que é o hormônio. E aí, o vegetal vai formando o fruto, né? Olha lá o fruto. Então, você tem aqui, né? De ponta cabeça a flor, ela vira. Depois que a flor faz o processo, ela vira, né? Aí ela vai formando, vai caindo, as partes da flor, vai caindo, e aí vai formando o fruto. E lá dentro tem o desenvolvimento, né? Aqui tá a sementinha com o embriãozinho, e aí toda a formação do fruto. E aqui é o pecíolo, ó. Olha lá. Também desenvolvimento. As gibberelinas, né? Aí tem a descoberta dela, função dela principal, estimular o crescimento do caule. Aí nós temos algumas plantas que são anãs, plantas que não crescem porque não tem gibberelinas, né? Então existe, né, nós temos alguns problemas também na raça humana de que quando o organismo não cresce pode ser falta de hormônio, então tem que ir no médico, fazer as taxas hormonais e tudo mais, né? Onde elas ocorrem? Né?
Geralmente em pequenas doses nos órgãos mais novos do vegetal, nas sementes que estão em germinação, espera um pouquinho, filho, nesses meristemas, né? E nas raízes. Então, percebe, pessoal, que eles sempre vão estar juntos. Os hormônios, eles vão sempre estar entrelaçados. Eu quero ir no Arthur. O Arthur? Que Arthur? Da tia Andresa? Depois a gente conversa, deixa eu dar uma terminar na aula, tá bom? Vai lá brincar. Então, quero que vocês lembrem sempre dessas relações, tá? Então, você tem a alcina, que tem toda uma formação, e tem os outros hormônios que vão trabalhar junto com ela, né? Eles nunca vão trabalhar sozinhos, tá? A não ser os dois, né? Que é por conta de uma enzima da luz e um gás. O restante, eles sempre vão trabalhar juntos aí. Olha, aqui tem o desenho, isso aqui provavelmente fizeram uma experiência, né? Duas plantas iguais, uma recebendo uma concentração de alcina, outra não, ou giberelinas, e aí você tem o crescimento, olha como essa planta está maior, né? E aí nós temos vários modos aí. O etileno, que é o gás, que a gente já conversou, né? A queda das folhas, tudo mais. Ó, as câmaras de amadurecimento que alguns lugares colocam, né? Armazenamento também. Então, gente, tem muita gente que trabalha com isso, né? O pessoal precisa ganhar dinheiro. Às vezes, tá na época lá, você tem 300 pés de laranja. Como é que você vai esperar todas aquelas laranjas amadurecer para depois você tirar? Você não dá conta. Então, eles vão fazendo por partes, vão colocando dentro dos caminhões, dentro dos reservatórios, para que não ocorra um desenvolvimento muito rápido deles, né? E aí eles conseguem fazer esse trabalho aí, tá? E não menos importante, a citocinina vai estimular a divisão celular. Então, o processo de mitose é estimulado por esse hormônio aí, tá? Onde tem? Onde cresce. Principalmente no ápice das raízes, nos vasos liberianos, são transportados pelos vasos liberianos, considerando potente para o crescimento, encontrado na água de coco, bastante importante no estudo do desenvolvimento do vegetal na biotecnologia. Isso aqui não precisa guardar, não. Mais importante é onde é produzido, tá? Mas na raiz e transportar. E o ácido abscíssico também, nós já falamos, né? As funções dele aí, eles produzem essas folhas maduras em resposta a muita água, né? Inibe a formação prematura do vegetal, da germinação. Também atua na queda das folhas e de frutos maduros e estado de dormência. Então, nós temos aí todos esses hormônios, todos esses, né, vegetais aí, trabalhando juntos na determinação do composto completo. Então, esses três módulos aí, 22, 23 e 24, os três vão estar trabalhando nas ações dos hormônios. Então, você tem a alcina, que é o hormônio... Espera um pouquinho, filho. Você fez? Eu não fiz nada. Você falou que... Ai, tá pegando aí minha fala? Só sai? Então, a gente precisa fazer todas essas observações na hora de fazer os exercícios. Façam os exercícios. Vocês fazendo os exercícios, vocês vão perceber e vão conseguir diferenciar, tá? Vai conseguir diferenciar a ação principal das alcinas, do gás etileno, do pigmento fitocromo, das giberelinas, do etileno. Então, conforme vocês vão fazendo os exercícios, vocês vão percebendo as divisões deles. E aí, nessas subdivisões de todos esses hormônios, você tem, não o principal, mas aquele que nós sabemos muito sobre ele,
e que ele tem ação em diversas partes do vegetal junto com os outros hormônios, que é a alcina, tá bom? Então, assim, espero que era muito módulo, né, pra gente conversar. Ficou muito corrido aí. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês sabem onde me encontrar, tá? Tentam fazer os exercícios, façam os exercícios lá do Moodle, deixa tudo certinho, que domingo, né, é o último dia de fechamento aí das atividades para gerar a nota lá no Galileu. Então, segunda-feira os professores vão pegar essas notas no Galileu, no Moodle, para jogar lá no Galileu e gerar já a média do terceiro bimestre. Semana que vem já começa o quarto, tá bom? Sexta-feira, amanhã, encontro vocês para retirada do material. Tentam ir lá buscar, né? Para que vocês comecem as aulas na segunda-feira já com a apostila na mão, tá bom? Então é isso, eu mando. Vou ver se eu consigo mandar para a Yandra como eu mandei o outro no WhatsApp. Se eu não conseguir, eu ponho na agenda Edu, tá? Fechou? Então, boa semana para vocês, ótimo dia, até amanhã se Deus quiser, né? E para quem eu não vê amanhã, até semana que vem. Beijo, tchauzinho, até mais. De nada, até a próxima. Deus Tchau, quiser. senhora, obrigada. De nada, imagina. Fiquem com Deus.